Para começar a gravação, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma manhã que o Senhor preparou para nós, né? Esse dia lindo e abençoado. Em nome de Jesus, a paz a todos. Hoje é o dia 1º de julho de 2026, né? Um mês abençoado, que eu tenho certeza que o Senhor vai derramar muitas bênçãos, né? Vamos começar já ministrando, né? Para as nossas vidas, né? Profetizando as bênçãos do Salmo 91. Você que ainda não chamou ninguém, vá lá no seu grupo, convide pessoas para estarem conosco nesta manhã, adorando ao Senhor. Glória a Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Desculpa. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Queria convidar o presbítero Edson para estar ministrando louvor nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus pela oportunidade, né? Faz tempo que eu quero louvar a Deus aqui no devocional. Ah, Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, eterno Criador. Amém. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, presbítero Edson, Deus abençoe o senhor, a sua casa, seu ministério, em nome de Jesus sempre, viu? Muito obrigado. Glória a Deus. Queria convidar a missionária Thelma para fazer a oração inicial, certo? Hoje o nosso preleitor é o pastor José Reinaldo, né? Puder estar orando aí, dando início à oração. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Pai Santo, Deus da glória, Senhor, gratidão, Senhor, meu Deus, por este momento tão especial e único, Senhor. Que o Senhor nos presenteia mais uma manhã, Senhor amado, neste primeiro dia, Senhor, do mês, Senhor. Pai poderoso e fiel, Deus bendito, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai. Santificado seja para todos sempre, meu Pai. Papai querido e santo, que essa alegria, Senhor, que essa glória, Senhor amado e santo, que nós sentimos, Senhor, em união, em comunhão, Senhor, nesta manhã, reunidos, Senhor, nesta live, transborda, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor, sobre cada lar, Senhor, neste momento, Pai. Eu não sei, ó Deus Santo, o que cada um tem passado, o que cada um tem enfrentado ou vivido, mas o Senhor é o Deus que sonda, que contempla, Senhor, transborda na vida dos meus irmãos, Senhor, suprindo, Senhor amado e santa necessidade, Pai, curando, renovando, fortalecendo, Senhor, encorajando, Senhor, Pai. Ô, Papai querido, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço nesta manhã, que a tua boa mão, Senhor, se estenda sobre cada um, Senhor. Ah, Papai querido, consolando, Senhor, meu Deus. Abençoa, Papai querido, a presente de Deus, o devocional. Abençoa, Senhor amado, os pregadores. Abençoa, Senhor amado, a direção. Abençoa a vida da pastora Amália, Senhor. Abençoa a PDD, Senhor amado, e todos aqueles que fazem parte desta empresa, Pai. Abençoa, Senhor amado e santo, a nossa nação, meu Deus. Ó Pai, é no nome de Jesus, ó Pai, que eu suplico, Senhor, sobre todos, ó Pai. Eu te peço também sobre a vida do pastor Reinaldo, que estará ministrando a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Usa, Senhor, como flecha nesta manhã, que a palavra, Senhor, venha direto do trono, Senhor. Ah, Papai querido, tocando e queimando a cada coração, Senhor, e vindo, Senhor, direto, Senhor, para a finalidade de cada um, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Assim eu quero render graças e gratidão a Ti, Senhor, por este momento tão especial e único. Glórias a Deus na maiores alturas. Gratidão, Senhor, pela vida e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Gratidão. Assim eu quero te louvar e te agradecer pela vida do pastor Edson, pela vida da irmã Fernanda, Senhor, e pela vida do pastor Reinaldo, que estará transmitindo a tua palavra, Pai. Assim eu quero te louvar no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, missionária Thelma, em nome de Jesus, a sua casa, a sua família, viu? Derrame chuva de bênção sobre o seu lar. Muito obrigado. Pastor Reinaldo, com a palavra, né? 20 minutinhos aí para o senhor transbordar, né? O que o senhor já transbordou no seu coração, o senhor trazer essa palavra abençoada que vem nesta manhã para os nossos corações, né? 20 minutinhos aí, muito obrigada. Amém, graça e paz, que Deus abençoe a todos, a cada um de nós, nesta manhã abençoada, neste início de mês, né, 1º de julho,
que seja um mês abençoado, que seja um mês de grandes bênçãos, de grandes maravilhas. E eu gostaria de iniciar aqui um texto que está lá em João, capítulo 4. Eu posso trazer aqui como tema, que na verdade foi um verdadeiro encontro, né, com o próprio Cristo, né, que é sobre aquela mulher, a mulher samaritana, né, onde eu posso trazer esse tema de um encontro verdadeiro pode transformar a vida, né, que foi justamente o que aconteceu com aquela mulher, né, quando aquela mulher ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus naquele poço, né, naquela ocasião, naquela oportunidade, porque, como a palavra de Deus diz, que era necessário que Jesus passasse novamente ali naquela cidade, né? Eu não posso ler o texto todo, né, para a gente não tomar muito tempo, mas eu vou falar a partir do verso 15, e eu estarei explicando, né, aqui com detalhes. Então, pode abrir a Bíblia lá em João 4, a partir do verso 15, onde diz assim que a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Aí ela disse: ó, não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? E Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém, irmãos? E lá no verso 13, ele diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, essa mulher, como lemos aqui no texto, essa mulher samaritana, o próprio Jesus, né, quando começou a conversar com esta mulher, ele começou a falar, né, a respeito da sua vida. Ela disse: tu és profeta, né? Porque aquela mulher ela tinha um passado, né? Ela tinha um passado ali, né? Aquela mulher ela tinha uma vida que, na verdade, né, uma vida de prostituição, né, como ela era conhecida naquela cidade, né? Então as pessoas o condenavam ela por causa da sua vida, das suas práticas. E quando aquela mulher ela tem um verdadeiro encontro com o Senhor, né, quando ela tem um verdadeiro encontro com Deus, com o próprio Cristo, né, que houve uma necessidade dele passar por ali, né, para que houvesse um verdadeiro encontro
com aquela mulher, né? Aquela mulher pecadora, aquela mulher que precisava de uma transformação, né? Onde diz aqui um pequeno texto, onde diz assim que há encontros na vida que muda tudo. Uma conversa, uma palavra, uma decisão, mas nenhum encontro é tão poderoso quanto o encontro com Jesus. A mulher samaritana no poço de Jacó foi ao poço buscar água física, mas encontrou aquele que podia saciar sua sede espiritual para sempre. Amém? Então, Jesus ele era a única fonte, né, que poderia saciar a sede daquela mulher. Jesus ele era a única fonte que poderia mudar, que poderia transformar a vida daquela mulher, a situação daquela mulher. E quando ele começou a falar desta água, né, como aquela mulher ainda não entendia, né, do que realmente Jesus estava falando, mas a partir do momento que ela passou a entender, ela começou a desejar, né? Ela começou a desejar, a sentir desejo por aquela água, que era água viva, essa água que jorrava da fonte, né? Da fonte divina, da fonte viva. E ela entendeu que a partir do momento que ela tomasse daquela água, nunca mais ela teria sede. Nunca mais aquela mulher seria a mesma pessoa, né? Assim como nós, né? No dia que tomamos dessa água, no dia que tivemos essa oportunidade para tomar dessa água, e hoje nós estamos aqui, né? Pregando a palavra de Deus, porque nós tomamos dessa água, da água viva, a água que nos traz a vida eterna, a água que nos transforma, a água que nos liberta, que é o próprio Cristo sobre a nossa vida. Então, aquela mulher, a partir desse momento que ela passou a entender, a partir daquele momento que aquela mulher ela tomou dessa água, ela viveu a melhor experiência da vida dela. Ela viveu a melhor experiência na qual aquela mulher ela saiu, né, e foi pregar a palavra de Deus. Ela foi anunciar o evangelho, porque ela entendeu, né, que Jesus ele estava trazendo a solução para que ela fosse liberta, para que ela fosse salva. Então ela teve a oportunidade. E como a palavra de Deus diz, que aquela mulher ela passou a ser uma missionária, ela passou a levar a palavra de Deus, ela passou a anunciar a palavra de Deus. Porque houve uma verdadeira transformação, né? Houve um verdadeiro encontro, um encontro de transformação, um encontro de libertação, né? Aquela mulher era mal vista naquela cidade, né? Por isso a palavra de Deus, né, diz que ela estava no poço, né, naquele horário, para tirar água quando não tinha ninguém, quando não havia ninguém, porque eles tinham aquela mulher ali como um mau testemunho, né? Mas Deus ele transforma vidas, Deus ele transforma pessoas, né, através da sua palavra. Mas nós também precisamos querer essa transformação. E aquela mulher, ela aceitou o desafio. Aquela mulher, ela confiou, né? Ela entendeu o verdadeiro significado da palavra de Deus, né? Na qual ela foi transformada, né? E o próprio Jesus, ele começou a revelar a vida daquela mulher, né? Começou a falar da situação dela, na qual ele disse, mas vai buscar o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido, né? Como diz aqui o texto. Vai chamar o seu marido e volte. E ela disse, não tenho marido, né? E ele respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo, não tenho marido. E ela disse, tu és profeta. Então,
quando uma pessoa ela tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ela tem uma vida transformada. Ela tem uma nova história, porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele escreve uma nova história, né, a nosso respeito, porque quando nós aceitamos esse desafio, quando nós aceitamos, né, a Cristo, quando nós somos convidados a viver segundo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer que nós nos tornamos uma nova criatura. Então, aquela mulher, ela passou a ser uma nova criatura, assim como eu e você, né, se tornou novas criaturas. Então, a nossa vida, quando nós passamos a conhecer, né, a verdade, quando entendemos e conhecemos esta verdade, que é a palavra de Deus, a nossa vida ela é uma vida diferente, ela é uma vida transformada. Então, eu imagino como aquela mulher chegou naquela cidade, né? Após ela ter esse encontro com Cristo, eu imagino como foi que ela chegou ali naquela cidade, né? As pessoas talvez olhando para ela e comentando, né? Comentando sobre aquela mulher. Essa mulher não era aquela que era uma prostituta, não era assim, não era assim. Essa mulher não era aquela mulher que tinha, né, que já teve alguns maridos. Eu imagino eles se questionando, né? E dizendo assim: ah, mas hoje ela é uma mulher diferente. Olha como ela está diferente. Olha como essa mulher mudou. Olha como ela está transformada, porque ela começou a falar, né? Aquela mulher, ela começou a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, né? E a palavra de Deus diz que eles começaram a seguir, né? Eles começaram a viver aquilo dali, né? Porque essa é a verdadeira transformação, né? Então, quando as pessoas elas vejam a tua atitude, quando elas vejam que você mudou, que você foi transformado, talvez você era uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa arrogante, e hoje você não é mais. Isso é a verdadeira transformação, né? Quando você conhece a Cristo, quando você passa a seguir a Cristo, o Senhor, ele nos transforma, o Senhor, ele nos liberta, né? O Senhor, ele nos guarda, o Senhor, ele nos torna seus imitadores, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos imitadores de Cristo, né? Nós somos, né, parecidos, né, com Ele, porque dentro de nós há uma luz, porque dentro de nós há a água viva jorrando, que é o Espírito Santo, né? Porque a água viva ela representa o Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Quando você começa a transbordar, né, falando de Cristo, falando de Jesus, isso é água viva jorrando das nossas vidas, porque tivemos esse verdadeiro encontro com o Senhor. Amém? Que esta palavra ela possa nos transformar. E aqui diz mais que Jesus ele quebrou algumas barreiras, barreiras geográficas, culturais, religiosas e morais, né? Então, quando Deus ele tem um propósito sobre a nossa vida, ele quebra barreiras, né? Ele quebra a cultura, ele quebra a religião, né? Porque aquela mulher jamais ela poderia falar com ele, aquela samaritana, jamais poderia conversar com Jesus. Mas ele sabia que ali havia uma verdadeira importância, né? Ali tinha um significado maior, que era a transformação dessa mulher, né? Que era a salvação dessa mulher, que era o verdadeiro encontro, né, com o Mestre. Então, ele não evita a mulher, mesmo conhecendo sua história, isso mostra a graça de Cristo alcançando quem muitos rejeitam, né? Aquela mulher era rejeitada,
por aquelas pessoas, pelo fato deles conhecer. Mas Jesus, ele quis conhecer. Jesus, ele quis se aprofundar para conhecer a história daquela mulher, né? Por isso, houve necessidade dele passar naquela cidade, né? Porque nós não conhecemos o mistério de Deus. Mas quando Deus ele tem um plano na nossa vida, ele faz tudo para que esse plano dê certo. Ele faz tudo para ter esse encontro, né? Ele quebra barreira, ele quebra obstáculo e vai lá aonde tem alguém precisando. Ele vai lá aonde tem alguém que precisa ser transformado pela palavra de Deus, né? Então, muitas das vezes, nós talvez rejeitamos pessoas, excluímos pessoas, né? Que esse não é o nosso verdadeiro papel, porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Ele ama a todos, né? Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, né? Então, mas quando ele tem um propósito, quando ele tem uma grande transformação, quando ele entende que aquela pessoa precisa de uma grande transformação, ele vai lá e transforma, né? Quando a pessoa ela abre o coração, quando a pessoa ela se joga nos braços do Senhor, quando ela mergulha nos braços do Senhor, né? No verdadeiro espírito, porque Deus, ele é o Deus de milagre, Deus, ele é o Deus que transforma, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que liberta, né? E para ele não tem tempo ruim, né? Quando ele precisa, quando ele quer, quando a pessoa abre o coração, ele vai lá e transforma, né? Então, que a nossa vida ela seja uma vida transformada nesse dia, que a nossa vida ela venha a ser uma vida liberta, porque cada dia nós, né, precisamos nos libertar. Porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, nós somos humanos, nós pecamos, mas que todos os dias nós devemos pedir perdão. Todos os dias devemos nos prostrar diante do Senhor para alcançar a nossa salvação, né? Porque não é fácil, as batalhas são grandes, mas o Senhor está na batalha, né? Ele está na guerra para vencer junto com cada um de nós. Então, que esta guerra, que esta batalha, ela seja vencida no nome do Senhor Jesus, né? Que ela seja, talvez você tá enfrentando coisas, né? Talvez tribulações aí na sua casa, alguém que precisa dessa palavra, alguém que precisa ser liberto, alguém que precisa ter um verdadeiro encontro com o Mestre, né? E Deus ele vai te ajudar a vencer essa batalha. Assim como a mulher samaritana, que teve esse verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, né? Então, essa pessoa que está na sua casa, essa pessoa que está precisando, talvez é o marido, talvez é o filho, talvez é o irmão, o vizinho, o Senhor, ele vai alcançar através de você, porque ele é maior, ele é poderoso, em nome de Jesus. E aqui eu quero finalizar, né? Onde diz aqui o texto, que diz assim: a água viva representa a vida do Espírito Santo e a satisfação plena que só Cristo pode dar. A mulher pensava em água literal, mas Jesus tratava da sede da alma. Amém? Então ele queria saciar a sede da alma desta mulher, assim como ele quer saciar a sede da nossa alma, através da água viva, a água que jorra da fonte de água viva, da fonte da rocha. Amém? Então, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja. Eu queria agradecer, né, por esta oportunidade. Eu já quero aqui determinar, em nome do Senhor Jesus, que seja um mês de julho abençoado, né, em nome de Jesus. Amém?
Que Deus abençoe. Pastor, o senhor pode fazer a oração final também para nós, em nome de Jesus, né? Deus te abençoe, palavra quentinha, né? Nosso coração. Glória a Deus. Amém, Senhor. Pai, queremos, neste momento, Deus, te agradecer, porque o Senhor é a fonte de água viva. Porque o Senhor é a fonte na qual jorra água viva. Assim como jorrou na vida desta mulher, que esta água ela venha jorrar sobre as nossas vidas também, né? Que elas venham tocar na alma. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada pessoa que aqui se encontra, Deus, neste devocional. Pai, que o Senhor possa estar neste dia nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Pai, eu já te apresento este mês, esse início de mês, hoje é 1º de julho, que seja um mês repleto de bênção, de grandes realizações, de grandes conquistas. Em nome de Jesus, Pai, que seja um mês próspero, um mês abençoado, um mês na qual venha o teu mover, o teu poder, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a presente de Deus, abençoe o Jean, abençoe a pastora Malha, abençoe, Senhor, a Glaucia, abençoe cada pessoa que faz parte desta equipe eleita pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a presente de Deus, ela continue sendo referência através das suas estampas, das suas camisas, através dos versículos bíblicos, Senhor, que tem levado esta mensagem ao coração de pessoas. Pessoas têm sido transformadas. Em nome de Jesus. E assim eu determino e creio na tua bênção, na tua provisão para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Deus abençoe sua casa, seu ministério, em nome de Jesus, pastor. Muito obrigada. A pastora Mônica pode dar a bênção apostólica para encerrar em nome de Jesus? Posso sim. A paz do Senhor, queridos. Vamos lá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. E a Igreja do Senhor diz: Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada que aquece os nossos corações nesta manhã, né? Nos lembrando que a água viva é o Senhor, né? E aquele nos oferece todas as manhãs, né? Em nome de Jesus. Que assim como no meu coração aqueceu, que essa palavra aqueça o seu coração, o seu dia, e este mês de julho seja um mês abençoado, né? Família abençoada, né? Mãos, né? Abençoadas, e que seja um mês de multiplicação na vida de cada um de nós, na presente de Deus, né? Que você leve essa palavra para o seu dia, aonde você for, fale do amor de Jesus, né? E vamos fazer um dia hoje diferente, né, de todos os outros, né? Como diz a pastora Malha, hoje é o seu dia, hoje é o nosso dia, né? Vamos levar esta palavra e vamos sempre nos deliciar desta água, né? Que Deus nos dá, em nome de Jesus, através do amor dele, do sacrifício na cruz. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã tem mais devocional. Convide alguém para estar conosco, tá? Fiquem na paz do Senhor. Um dia lindo para vocês. Muito obrigada.